dois momentos, né? Inclusive duas gravações, porque fica até mais fácil vocês encontrarem o material depois. Parece que está faltando aí mais alguém voltar, né? Tem um pessoal aí que foi e não voltou. Deixa eu ver, que acho que tinha uma mensagem no chat, mas é antiga. Já estão por aí, pessoal? Opa! Eu gostaria de explorar esse exercício aí um pouco mais do que a própria resolução do exemplo explorou, sabe? Então, realmente seria importante o pessoal voltar. Mas, sim, deixa eu ir fazendo um comentário, qualquer coisa, quem não conseguiu voltar ainda, depois assiste na gravação. Quando a gente fala de índice de esbeltez, esse índice de esbeltez, na perspectiva da tensão, nada mais é do que o denominador da equação, tá? Deixa eu representar. Vocês anotaram aí a fórmula. Lembra a fórmula da tensão crítica que eu pedi para vocês anotarem aí? Vocês têm ela aí com vocês? Vocês anotaram? É o material do PowerPoint que tinha tensão crítica com o K e a carga crítica com o K. A fórmula da tensão crítica é π ao quadrado vezes Z, dividido por KL sobre R, tudo isso ao quadrado. Vocês têm ela aí, pessoal? Ou não? Ou vocês não entenderam, não estão acompanhando o que eu estou falando? Sim ou não? Eu sei o que é, mas não tenho anotado. Não está anotado? Então deixa eu representar aqui na tela. Tranquilo. Ó, uma janela. Vou tirar do celular aí, porque eu quero que vocês olhem para a tela, tá? Apareceu aí, vai aparecer. Apareceu. Olha só, o sigma, a tensão crítica é essa fórmula aí. Anota ela, por favor, porque a gente vai utilizar essa equação aí, inclusive no próximo exercício também. Anota ela, por favor. Tensão crítica é π ao quadrado vezes E dividido por KL sobre R, isso tudo ao quadrado. O KL sobre R é o índice de esbeltez inteiro. Quando eu elevo ele ao quadrado, significa o seguinte, então, como ele está no denominador, significa que além de a esbeltez ser inversamente proporcional à tensão, ela é inversamente proporcional, uma relação inversamente proporcional, só que quadrática, né? A tensão é inversamente proporcional ao quadrado do índice de esbeltez. Qual que é a observação que eu quero fazer? Quanto maior o índice de esbeltez, maior ou menor a tensão crítica? Menor, né? Menor. Significa que quanto mais esbelto é o meu material, menor vai ser a capacidade dele de receber tensão. Quanto maior o meu índice de esbeltez, menor será a minha capacidade do material de receber tensão. E eu ainda pego esse índice de esbeltez e elevo ele ao quadrado, ou seja, eu amplifico o problema, vamos dizer assim, né? Olha só que legal que eu quero concluir. Como a gente comparou o índice de esbeltez do eixo X e do eixo Y, lá na folha, a gente fez o cálculo e comparou os resultados, um deu 60,4 e o outro deu 114,28, levando em consideração também que o π ao quadrado e o módulo de elasticidade é o mesmo para ambos os eixos, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y, o numerador não muda, só muda o denominador. Então, eu vou comparar só o denominador. Quando eu comparo o denominador, do eixo Y é maior do que do eixo X. Isso faz com que eu tenha uma situação mais crítica, porque a minha tensão máxima vai estar relacionada ao eixo Y. Que tensão é essa? É isso que eu gostaria de explorar com vocês. Então, o que eu quero que vocês façam aí no caderno de vocês? Eu quero que vocês calculem para mim qual é o sigma do eixo X, e qual é o sigma do eixo YY. Qual que é aí a capacidade da tensão crítica para essas condições aí que a gente calculou, tá? Então, calcula para mim, por favor, o sigma crítico XX, pegando π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade, dividido pelo índice de esbeltez do XX ao quadrado. Depois faz a mesma coisa
para o eixo y, por favor. Eu vou fazer aqui na folha também, vou parar de compartilhar a tela. Vocês já copiaram a equação, gente? Ou tem alguém copiando ainda? Eu acho que não tem ninguém copiando, né? Eu já printei aqui. Roberto, Foi. aquele valor que a gente calculou lá, o 60,4, o índice de esbeltez, né? Ele não tem unidade Não tem medida. unidade. Não, não tem. Por quê? Porque olha aqui, ó, acompanha comigo, ó. Acompanha o mouse. Qual que é o comprimento? Aqui é uma constante, então não tem unidade. O L é comprimento, o R é comprimento. Corta as unidades aqui, ó. Beleza, aí fica, entendeu? Aí fica desse jeito. Então tá, gente, eu vou parar de compartilhar a tela aí então, porque aí eu consigo mostrar para vocês o que eu estou desenvolvendo aqui no caderno. E eu realmente gosto, faço questão da gente chegar nesse ponto aqui de desenvolver até o sigma crítico, porque a gente pega todas as possibilidades relacionadas à flambagem, vai ficar mais fácil para vocês resolverem os exercícios depois. Às vezes o exemplo do livro ele vai até um determinado momento, ele não explora, né? Então eu estou explorando um pouco mais aqui o exercício para vocês terem um modelo, para vocês usarem como referência para calcular os próximos, né? Até mesmo porque vocês terão que fazer aí uma atividade e ela é avaliativa, né? Então, vocês têm que ter condições de conseguir encontrar a resolução desse exercício, tá? Então, quando eu uso sigma crítico aqui, só muda o denominador. Fala para mim aí, quanto que vocês encontraram para o sigma crítico xx e vezes. Quanto que era o E? 200? 200 vezes 10 a nona, dividido pelo 60,4 ao quadrado. Alguém calculou, gente? Alguém encontrou aí, por favor? Isso nem tem no livro, né? Alguém já fez essa continha? 172,22 vezes 10 à sexta. 172? Isso. 172,22? 23. Arredondando. 23 vezes 10 a sexta? Isso. Beleza. E quanto que é o sigma crítico para o y? Aqui a fórmula seria essa aqui, assim, ó. Como a gente está especificando, é bom colocar o xx aqui do lado. Porque é o K do xx, o L do xx e o R do xx, tá, gente? Então aqui para o y eu vou fazer a mesma coisa. Vou repetir a fórmula. Colocar o KL sobre R dentro de um parênteses. Elevar ao quadrado, e aqui eu vou falar que é em relação a y. Vou recolocar os valores aqui. Sigma crítico pi ao quadrado vezes 200 vezes 10 a sexta, dividido por KLR 114, né? 114,3 ao quadrado. Quanto que deu, gente? De vocês? 150,3 vezes 10 à terceira. 150,3 vezes 10 a terceira? Isso. Nossa, que diferença, hein? Acho que aquele outro lá eu pus a nona. Olha, conta. Ah, não, mas eu que errei. Ah, então é sexta de novo. Então, beleza. Deixa eu destacar o erro aqui. Porque o livro ele coloca 10 a sexta, mas ele deixa em quilonewtons. A gente nem precisava corrigir isso aqui, era só dar a resposta em quilonewtons por metro quadrado. Mas ficaria estranho, tá? Vamos manter o padrão, para não ter confusão. Então, aqui não é a sexta, o livro coloca a sexta, mas ele coloca como quilonewton. E aqui, então, ficaria a sexta. Newtons por metro quadrado. Tensão, né? Então tá. Então eu vou reescrever tanto o x quanto o y, porque eu vou colocar desse jeito aqui assim, ó. Oi? 48,11.
A resposta é 48,11? Realmente faz mais sentido. Faz mais sentido, porque tem que ser próximo da metade desse resultado aqui, né? Na verdade, abaixo da metade, quase que um quarto do valor, porque esse valor aqui é quase metade desse. Esse aqui eleva ao quadrado, então a relação deles fica de 1 para 4, mais ou menos. Verifica o cálculo aí, gente, por favor. É isso mesmo. Mas então o XX está certo? Tá. Então tá, então ele é 172,23 Que eu tô com MPa. 114. Beleza. E esse aqui, então, deixa eu fazer assim, ó. Vou reescrever tudo. Esse aqui, então, vai ficar tensão crítica no eixo Y. É igual. A quanto? Me lembra, por favor? 48,11. Vezes 10 a sexta. 48,11 vezes 10 a sexta, então 48,11 MPa. Beleza. Olha só, gente, o livro ele não fez isso, tá? Ele só falou que, com certeza, a tensão crítica em Y era maior. Aliás, a tensão em Y seria mais crítica e a flambagem realmente aconteceria em relação ao eixo Y. Mas eu fiz questão da gente analisar aqui todos os aspectos, tá? Então, acompanha comigo. A fórmula, como começar a calcular a tensão crítica? Alguém não entendeu alguma coisa? Então, vamos lá. Ó, quando vocês não falarem nada, gente, eu vou continuar aqui, né? Porque eu vou entender que não, que a resposta é não, né? Eu encontrei o sigma x no valor de 172,23. Esse sigma aí significa a tensão que esse objeto tem a capacidade de receber sem sofrer flambagem, de acordo com a geometria dele, né? De acordo com as condições que a gente encontrou. Pode falar, Rafael. Por que o π aqui não tem ao quadrado agora? Eu não entendi, foi isso. Mas tem. Ah, não, peraí. Você está falando da tensão ou da força? Tensão. Tá, deixa eu entender aqui o que pode ter acontecido, né? Porque na fórmula tá tem. π ao quadrado. E eu joguei e deu E outro aqui eu não valor. coloquei. No meu deu outro valor. Você está certo. Todo o resto, todo mundo está errado. Eu olhei aqui, ó, tá tudo errado, velho. Não é possível. Não, aqui eu coloquei. Não deu esse resultado aqui, não? Não, eu fiz a primeira. A primeira não deu. A primeira deu quanto? Deu 200 e... Eu apaguei na calculadora. Deu 200 e alguma coisa. Alguém confirma aí, por favor. Vou fazer de novo. 259 dividido por... Depois eu passo aqui, mas eu... Aí deu 541. Parece? Esse valor aqui multiplicado por 3,14, né? Tem que dar mais ou menos mais de 500 mesmo. Confirma, por favor, gente. 541,05. Eu vou fazer o seguinte. De novo aqui, ó. Tensão crítica no eixo XX é igual a π ao quadrado vezes 200 vezes 10 a nona, dividido por 60,4 ao quadrado. A tensão crítica no eixo XX é igual a quanto? 541,07. 541,07 MPa. O sigma que acontece no eixo YY é igual a π ao quadrado vezes 200 vezes 10 a nona, dividido por 114,3 ao quadrado. Aqui. Esse resultado aqui dá quanto? Você não tinha feito, não. Vou fazer agora. Eu acho que é o mesmo aqui, ó. É o que eu tinha colocado aqui ao quadrado, eu acho que capaz que vai ser o mesmo. Talvez não, né?
Relação Pi ao entre quadrado vezes 200, expoente a nona, dividido Quando eu por posso aqui mais alguém tá fazendo aí a continha, gente? 2,28. Deu 251. Mais alguém? Acho que é mesmo. Porque 151, esse 14. valor aqui ele tem que ser mais ou menos 4 vezes. Como é que é? Eu realmente não entendi o que a última pessoa disse. Repete, por favor. 151, não é? Foi o Mikael que falou? O meu também deu Isso, é isso, deu, é eu que falei, Roberto. É 151 mesmo. Vírgula quanto? 09. Beleza, MPA. Beleza, gente. Então vamos lá, olha. A gente está quase fechando aí o conteúdo, todo o conteúdo de flambagem. Então, esse exercício ficou longo porque a gente explorou o conteúdo todo nele. Olha só. A tensão crítica no eixo X é 541 MPa. E a tensão crítica no eixo YY é 151,09 MPa. A tensão de escoamento dele, ele deu no enunciado, era 410 MPa. Então, sob a perspectiva do XX, ele nunca vai chegar aqui por dois aspectos. Primeiro, ele vai sofrer flambagem antes, em relação ao eixo YY, e mesmo se eu resolvesse o problema da flambagem no eixo YY, ele ia escoar antes de chegar nesse número aqui, ó. Por que ele ia escoar? Porque lá em 410 eu já teria um escoamento. E o dele aí é 541. Tudo bem, gente? Então, qual que é a conclusão que eu posso levar? Realmente vai acontecer a flambagem Y. A capacidade de carga dele pode ser até esse valor aqui. O que mais que eu tenho? Por exemplo, ele recebe aquela carga lá, ó, capacidade de carga sobre a geometria. Só preciso responder uma última pergunta. De acordo com aquela tensão crítica que ele está disposto a receber, qual que é a tensão, desculpa, de acordo com aquela carga crítica que ele está disposto a receber no eixo YY, antes de sofrer flambagem, fala para mim esse valor. Qual que é o P crítico do eixo YY? Você já tem ele aí. É 0,4607. Então, esse é o valor que eu vou considerar, porque a gente sabe que é ele. Como a gente chegou na conclusão que é o eixo Y, que é o foco, então eu vou usar essa informação aí. 4607. Certo. Aqui no livro está 0,8. Acho que a gente tinha colocado 0,7 ou 0,8? 0,7, né? Não, a gente tinha colocado 0,8, Micael. Então eu que pus errado, porque estava na calculadora. É um detalhe da aproximação, eu acho que está até relacionado com o que a gente tinha falado mesmo. Realmente, de vocês dar esse número. O do livro dá esse aqui, porque ele não aproximou a inércia, tá? Vou deixar o 8. Então tá. Para essa carga crítica aqui, ó, de 0,4608 vezes 10 à sexta. Fala para mim qual que é a área da seção transversal desse elemento aí W de 150 por 24. Fala para mim qual que é a área dele. 150 por 24? 3.060. Pois é, ele está dando em milímetros ou em metros? Milímetros quadrados. Tá, a gente já tinha transformado ele lá no início do exercício em metros quadrados. Fala para mim em metros quadrados, por favor. Dá. E eu não anotei. Não anotou não, Lucas? Você tem aí? 3,06 vezes 10 a menos 3. Qual que é essa tensão aqui, ó? Se eu calculasse direto assim, quanto que é 0,4608 vezes 10 à sexta, dividido por 3,06 vezes 10 a menos 3?
150, 58. 150, 58, então eu posso 151? 150,59 vezes 10 a quanto? A 10 a 6. Beleza, vou organizar isso aqui. Isso aqui é newtons por metro quadrado. Então, essa tensão crítica Y aqui, ó, dá, então, 150,6. Como a gente utiliza informações aproximadas, né, querendo ou não, a gente pega essa área aqui da tabela, na verdade, ela não deixa de ser uma área aproximada, né, porque a figura ela não é uma figura perfeitinha, ela tem ali seus valores quebrados, então o valor acaba ficando aproximado. Olha só, olha para esse número aqui, e olha para esse número aqui, ó. De acordo, eliminando o fato de que houve aí um erro de aproximação, representam uma mesma unidade. Ambos representam a carga crítica sobre a perspectiva do eixo YY. Aqui, gente, aqui a gente encerra o conteúdo de flambagem sobre as possibilidades de calcular qualquer coisa que ele te pedir, dentro dessas condições. A tensão crítica utilizando o índice de esbeltez, a tensão crítica utilizando a carga crítica, a carga crítica em si, como calcular o índice de esbeltez do eixo X, do eixo Y, tá? O que é o índice de esbeltez, o que é o raio de giração. Então, com esse exercício aqui, a gente mapeou todas as possibilidades dentro do conteúdo flambagem que a gente precisa estudar em remadores, certo? Então, esses resultados, todos eles, verificam que realmente a flambagem acontecerá. Primeira questão, a flambagem acontecerá. Por que que a gente, como assim, pode ser que a flambagem não aconteça? Pode. Se a carga crítica, a tensão crítica superar a tensão de escoamento, ela vai escoar antes de flambar. Então, a flambagem acontecerá e será em relação ao eixo Y. YY. O livro, ele só fala assim, por consequência, ocorrerá flambagem no eixo YY, que é a mesma conclusão a que chegamos, comparando as equações 1 e 2. Mas eu confesso que eu não gostei muito da resolução dele, achei meio vaga, porque ele não verifica a tensão de escoamento, sabe? Ele não utiliza a informação lá da tensão de escoamento. Ele já sabia que ela não ia escoar, que ela iria sofrer flambagem, que a tensão crítica dela não superaria a tensão de escoamento, mas ele não fez essa verificação, entendeu? E vocês terão de sempre verificar isso. Efeito de flambagem, vocês precisam verificar tensão normal, que é essa aí de escoamento, e ao mesmo tempo a flambagem nos dois eixos. Então tem pelo menos aí 4 verificações necessárias, né? 2 para cada eixo. Certo? Eu uso o índice de esbeltez para o eixo X e para o eixo YY, encontro ali a tensão crítica. Ao mesmo tempo, você compara a questão do escoamento. Né? Você usa o índice de esbeltez para calcular a tensão crítica. Compara essa tensão crítica com a tensão de escoamento. Beleza. Fez 2 verificações, porque você fez uma verificação de tensão para o eixo X e uma verificação de tensão para o eixo Y. Depois você faz mais 2 verificações, que é a carga crítica para o eixo Y e a carga crítica para o eixo X. E verifica qual delas é a que você vai adotar, né? E usa essa informação ali de acordo com o que o enunciado te pediu. Fechou? Agora é o seguinte, eu vou até sair aí do celular, né? Porque eu estou usando os dados para fazer a transmissão, querendo ou não, consome bastante da internet, né? Eu vou representar a tela para vocês fazerem um próximo exemplo. Exemplo 4. É mais tranquilo.
na perspectiva aí de complexidade, assim, vamos dizer assim, eu gostaria que vocês tentassem fazer esse exercício aí, tá? Tenta fazer esse exercício de acordo com esse anterior que a gente acabou de fazer. Eu vou apresentar e compartilhar a tela para quem não tem o livro, fica mais fácil até de visualizar aí. Já está carregando aqui para aparecer para vocês. Tenta fazer esse exemplo 4 aí, pessoal, por favor. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada aqui. Eu vi que o Lucas mandou mensagem, o Lucas Cardoso, ele saiu agora, mas ele estava aqui até, pelo menos, antes do intervalo, né? Vocês estão vendo aí a tela, gente, Tá dando para ver, né? Tá conseguindo ver aí. Tenta fazer sem olhar na resolução do livro, tá? Ela é mais curtinha porque ele pede... Ele usa um fator de segurança. Determine a maior carga admissível que pode ser aplicada. Deixa eu pegar aqui o meu controle. Para fazer a chamada enquanto vocês leem o enunciado. Hoje, dia 7 de maio. Arthur? Arthur está com falta. Ei, Arthur. Eziel. Gustavo Silva. Camila. Cardoso. Lucas da Costa. Marcela. Eu já não ouço a voz da Marcela quase que nunca, né? Aí até para responder a chamada, ela manda mensagem no chat. Ei, Marcela. Fico pensando, será que é a Marcela mesmo que está respondendo a chamada dela, né? Matheus Reis. Micael dos Reis. Eu? São parentes, velho. Tem rei, tem mais rei aqui do que plebeu aqui, velho. É famoso. Presente, Robert. Paulo César, Paulo não. Paulo Eduardo. Presente. Pedro Henrique Vaz. Pedrão vazou também? A matéria deve estar fácil demais, velho. Ninguém está querendo assistir a aula. Entendi, Marcela. E todo mundo jantar. Marcela entrou aí de novo. O povo ainda está jantando, né? A janta lá tá mais atrativa do que a aula, né? Vamos lá então, gente? Como é que tá aí o desenvolvimento? Conseguiu pegar os dados? Aí a gente tem uma novidade. Na verdade, nem é tanta novidade assim, porque o conceito ele é antigo, o conceito do fator de segurança, né? O que é esse fator de segurança aí? É que a gente estava falando, né? O seu elemento, o seu objeto, o seu elemento estrutural, de uma forma geral, tem capacidade de receber 100% do valor calculado. Então, você calcula lá um resultado e encontra um valor para 100 newtons. Aí o fator de segurança vem e fala, não, olha só, não vamos adotar essa medida, não vamos admitir esse resultado. Vou aproximar para um outro resultado. O fator de segurança dele parece que foi de 3, né? Então, vamos fazer diferente. Vamos falar assim que você calcula e você encontra ali 90 newtons como carga crítica. Significa que se ele tiver 90,0001 newtons, a sua estrutura vai sofrer trombagem. 90 é o limite do limite do limite, né? E aí ele fala, não, então a gente não vai
calcular e dimensionar a estrutura até que ela receba 90 cravado. Existe problema de execução do projeto, né? Então, a gente vai adotar aí um fator de segurança. Fator de segurança 3 significa que o valor que eu vou considerar, o valor que eu vou admitir é 30. Eu vou pegar o que eu tenho capacidade de receber e vou dividir pelo fator de segurança. Então, eu pego 90 e divido por 3. Então, o que eu vou admitir no meu cálculo, o valor que eu vou considerar na minha estrutura, é que a resistência daquele elemento é só de 30 newtons. É uma carga crítica de 30 em vez de ser uma de 90. Só isso. Alguma dúvida em relação a fator de segurança? Quem pensa em trabalhar em obra ou em projetos relacionados à construção, ou qualquer outra questão estrutural, tem que dominar os fatores de segurança, esses conceitos, essas ideias, assim, são simples, mas não existe obra ou projeto sem que você considere os fatores de segurança diversos. Para cada elemento, para cada situação, tem uma norma, e dentro dessa norma tem ali os fatores de segurança relacionados, tá, gente? Quando é análise de vento, por exemplo, você faz uma análise pegando os piores cenários. E o fator de segurança, na verdade, é isso. Ele pega ali o pior caso. Ah, como assim o pior caso? Eu calculo duas coisas, dois P críticos. Essa análise de selecionar o P crítico menor em relação ao maior, por exemplo, não deixa de ser uma medida de segurança, né? Mas fator de segurança é pegar aquele resultado que você calculou que já era o menor e dividir ele por um número. 2 ou 3, e aí por aí vai. Tudo bem? Alguém já conseguiu terminar aí, encontrar a tensão crítica igual a 56,5 MPa? Eu vou enviar foto, né? Eu falei que eu ia enviar no grupo. Eu vou enviar, então, a foto lá no grupo. Nossa, bom, hein, Roberto, enviar, porque eu tenho umas coisas que eu não copiei, eu tô meio perdida, porque eu acho que a internet aqui de casa também não tá colaborando, sabe? Entendi. Não, eu vou enviar agora para não correr o risco de esquecer, tá? D5. Esse exemplo aí é o 3, né? Gente, alguém tem alguma dúvida? O Arthur realmente não voltou, não? O Arthur não. Vou pegar aqui o trecho. Vou tirar por partes aqui. Primeiro, vou pegar uma foto só com os dados. Aí vou colocar uma legendinha lá no grupo, tá? Dados. Depois, carga crítica. Carga crítica do eixo X e carga crítica do eixo Y. Deixa eu complementar o negócio aqui. É cortar para vocês separarem certinho.
Cálculo da carga crítica. Quem quiser usar esses exemplos, essas fotos que eu estou enviando aí no grupo para resolver esse exercício, tá, gente? Aí depois eu fiz uma análise teórica. Levando em consideração que como se eu não tivesse, né, a escora para reduzir ali o comprimento efetivo. E essa escora aí foi uma solução adotada, né? Então, e se eu não tivesse adotado aquela solução, como que teria sido? Roberto, Oi, pode falar, Gustavo. na hora de calcular a tensão crítica, eu vou usar o P admissível sem dividir pelo fator de segurança, né? Repete a pergunta, por favor. Na hora de calcular a tensão crítica, eu vou Tensão dividir crítica. o P, né, a força admissível pela área, não é? Isso. Aí, Gustavo, muito bom, gostei da pergunta. Sim, você vai pegar o P crítico sem dividir pelo fator de segurança, mas eu quero que você já aproveite para esse exercício e calcula a tensão admissível, entendeu? Tensão crítica, eu pego o P crítico. Tensão admissível, eu pego o P admissível. O P admitido. E o P admitido foi 141, certo? É que eu calculei, eu não sabia Isso. qual dos dois que usava. Entendi. Não, aí é só criar essa relação. Se for tensão crítica, eu carga crítica. Se for tensão admissível, carga admitida. Entendeu? Entendi. Fechou. Mandando as fotos lá por trecho, que eu acho que vai ficar mais didático. Aí a gente tem, então, a carga adotada. Aí eu vou colocar aqui essa observação. Na carga adotada, né, no P crítico, é sempre a menor. Será sempre a menor. Aí depois a gente fez a revisão sobre o que era um raio de giração. Então, a gente voltou lá no teorema dos eixos paralelos. Teorema dos eixos paralelos. Para entender o raio de giração. E aí, Roberto? Oi, pode falar. Quem falou? É eu fazer graça, beleza? Não é ninguém não, é a Giovana, gente. Tá tudo certo. Ridículo esse comentário. Nada relevante, é só a Giovana. Beleza? Estou enviando aí a revisão sobre o teorema dos eixos paralelos para entender o raio de giração. Aí depois, a análise do índice de esbelteza efetivo. Virou quase um tutorial, né? Porque ele abraçou todo o conteúdo aí de flambagem. Se tiver que estudar para a prova, se vocês estudarem esse exercício aí com tudo que a gente fez, e entender tudo isso, vocês já nem precisam mais fazer outro exercício, né? Então, a questão das particularidades, fator de segurança, esses detalhes complementares, né? Então, cálculo dos índices de esbeltez. Aí aqui, o mais crítico é esbeltez efetivos. Aí aqui, o mais crítico é o maior, então, focar no maior resultado. Está todo mundo recebendo as imagens aí, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, né? Eu estou pegando as imagens, tirando foto com recortes dos trechos e colocando um comentário na foto. Na sequência, né? Sobre o que é exatamente, o passo a passo, o que é o cálculo, enfim. Depois a gente fez uma análise da tensão
da tensão crítica no eixo X. Então, eu tenho aí sigma XX 172, então, análise da tensão em X. Análise não, né? Na verdade foi o cálculo, né? Depois que a gente analisou. Então, cálculo da tensão crítica. Crítica é um proparoxítono, não tem acento, né? Não é não, Camila? Eu estava enviando como critica, aí não deu certo. Opa, na verdade essa última foto aí é a foto que está errada. Deixa eu apagar. A gente fez uma outra tensão crítica e encontramos o valor de 541. Essa é a que importa para a gente, né? Porque a gente não tinha, eu tinha errado lá, eu não tinha colocado o π ao quadrado, né? E a gente fez a conta sem o π ao quadrado. Um π ao quadrado. Beleza? Então, cálculo da tensão crítica em XX. Vou até copiar isso aqui, porque o texto não muda quase nada, né? Aí depois eu fiz o cálculo da tensão YY. Cálculo da tensão crítica em YY. E aí, eu encontrei de novo uma situação mais interessante no Y do que no X, porque como ela é menor, então essa tensão aí vai acontecer primeiro, né? Vamos dizer assim. Eu preciso de uma tensão menor para causar uma deformação ou uma flambagem no Y, sob a perspectiva do sigma também, né? Não só da carga, não só da geometria, mas quando eu combino carga e geometria e encontro o sigma, que é a tensão, não é nada mais do que força sobre a área, ele vem e chancela a ideia que realmente o ponto mais crítico é em Y. Então, cálculo da tensão crítica em YY. Só Y. Depois, eu fiz o cálculo da tensão crítica em YY sobre um outro caminho, a partir de um outro caminho. Em vez de utilizar o índice dos Beltrés, eu utilizei o cálculo da tensão crítica em YY, utilizando a carga crítica e a área da seção transversal. E a área da seção transversal tabelada. Cálculo da tensão crítica em YY utilizando a carga crítica de YY e a área da seção transversal tabelada. Beleza, gente? Ó, não tem nem como ser mais passo a passo, mais específico que isso aí, tá? Ficou muito bom para vocês estudarem depois. Aconselho vocês a fazerem um esquema relacionado a esse conteúdo aí, tá? Pô, ótimo, professor. Agora dá pra entender direitinho. Tem erro, não. Tem erro não, não é possível, né, Camila? Agora tá perfeita a explicação aí. Beleza, obrigado. Fechou. Vamos lá, então. Vocês conseguiram finalizar o exercício aí do exemplo 4? Vocês pararam, vocês foram acompanhando as fotos? Tenta terminar o exemplo 4. Vocês terminando o exemplo 4, eu já me dou satisfeito aqui na aula de hoje, mas quem já terminou, eu gostaria que vocês fizessem já, para tirar dúvida comigo, alguns. Vou falar para vocês quais são os exercícios relacionados à flambagem. Gente, anota aí, então, por favor. Esse é o exercício, faz parte da lista do conteúdo que vocês precisam enviar numa aba, como um método avaliativo. Então, assim, tem que fazer, tá, gente? Não deixa de fazer, não. Do número 1 ao número 4, são 13.1, 13.2, 13.3, 13.4. Eu vou digitar no chat também, mas já vai anotando aí, porque não custa nada, né? Depois do chat, depois que a aula acaba, vocês não vão ter mais acesso ao chat, né?
Então, vamos lá. São todos os capítulos, são todos os exercícios. Capítulo 13. Então, tudo vai ser acompanhado de 13 ponto alguma coisa. Então, vou colocar aqui só um número. 1, 2, 3, 4, pula por 6, 7, pula 8, vai para 9, não tem necessidade. Depois do 11, quase acabando. Professor, peraí, me perdi aqui. Eu tô digitando aqui, Camila, mas eu vou repetir para você, tá? É porque eu tô falando enquanto eu penso, e eu tô digitando meio rápido, por isso que acaba que perdeu aí um pouco, mas eu vou repetir. Enviei no chat. É 1, 2, 3, 4. Não, disfarce, que eu pensei que tava editando, tá no chat, né? Não, é porque eu realmente pensei em digitar e depois que eu pensei em jogar no chat, por isso que a gente acabou se desencontrando aí, tá? Para que dia, Roberto? Oi? Para que dia? Isso aí até segunda-feira tá bom, né? Tá doido, é? Vamos pensar, vamos combinar o seguinte. Vamos combinar de vocês fazerem, sempre que eu passar um exercício, no prazo aí de 2 semanas. Show. Porque aí não acumula lá na frente, não complica para mim, porque aí o que acontece? Quando chega na finalização do semestre e a gente joga as atividades até o prazo final da N2 e da N1, vira uma loucura para eu conseguir corrigir, né, e fechar as notas. Então, se vocês forem fazendo e não for acumulando, e vocês forem enviando as atividades, eu já vou lançando as notas no Ava, e quando chegar lá no fim de semestre, fica bom para todo mundo. Vocês já sabem as notas de vocês, e eu não fico sobrecarregado para fechar as notas, sabe? Senão vira uma correria danada. Beleza? Fechou, gente? Fechou. Então, por favor, tenta terminar aí o exemplo 4. Quem terminar o exemplo 4, tenta fazer alguns desses exercícios e tira dúvida comigo, porque vamos aproveitar esse restinho da aula aqui, ó. Falta mais de 30 minutos ainda, dá para fazer aí, dá para entender aí pelo menos uns 3, 4 exercícios, né? Se você for só a leitura e a interpretação. E dá para vocês fazerem uns 2 tranquilamente, tá? Tenta fazer aí, por favor. E aí, os que forem tendo dúvida, vai me falando que eu vou tirando as dúvidas de vocês, né? Eu preciso que vocês tentam quebrar a cabeça um pouquinho, tá? Usa aí o passo a passo aí que eu mandei lá no grupo, mas tira dúvida comigo, não deixa de tentar não, vamos aproveitar esse tempinho aí que a gente tem. Roberto, Oi. não consegui fazer o 4 não, cara. Eu fiz a crítica, né? E parei. Não sei. Não, beleza. Então você fez o exercício que é. E a crítica em Y, você fez as duas críticas? Fiz isso. Então tá. Então agora a gente vai calcular aí. Você encontrou 2 cargas críticas. Qual é a que você vai adotar? A menor, né? Você vai adotar a menor. A menor é quanto? 0,4235 vezes 10 a menos 6. Beleza. Então, essa é a carga. A gente nem vai falar daquela outra mais, que é a carga lá do YY, de 1 milhão. A gente vai falar só dessa aí de 424 mil. Essa é a sua carga crítica adotada. Então, a primeira coisa que você faz, depois de calcular, é coloca assim, carga crítica adotada e escreve ela, para você não correr o risco de adotar uma carga errada aí no meio da correria, sabe, do cálculo. Tá. Beleza. A carga de 1 milhão nem existe mais no seu cenário, só existe essa de 424 mil. E aí, agora, você vai criar uma relação entre a carga crítica e a carga que você vai admitir. Isso está de acordo com o fator de segurança. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, por exemplo. Se o fator de segurança é 3, a carga crítica é 424 mil, faz sentido eu admitir uma carga 3 vezes maior do que a carga crítica? Não. Não, então, se eu pensar um pouquinho pela lógica, eu não vou pegar o 424 e multiplicar por 3, porque usando esses dois números, ou eu vou multiplicar por 3 ou eu vou dividir por 3, sabe? E aí não faz sentido eu multiplicar, porque eu já peguei o menor número. Então, se você dominar essa ideia, você nem tem que decorar essa fórmula da carga que você vai admitir, porque é lógica, sabe?
Então, eu tenho um fator de segurança 3, eu tenho uma carga de 424. Eu vou pegar essa carga de 424 e vou dividir por 3. Essa vai ser a minha carga admitida. Ou carga admissível, né? Vamos dizer assim. Mas eu gosto de falar admitida para adotar a ideia de que você vai realmente adotar aquela carga, né? Admissível é porque você pode adotar ou não, né? Beleza, calcula esse valor aí. Calculei. Beleza, agora vai ser o seguinte. Agora a gente vai para o próximo passo. Vamos ler o enunciado. Vamos voltar lá no enunciado. Ele falou assim, ó. Considerarmos que ela está fixa na base, determine a maior carga admissível, P, que pode ser aplicada. A maior carga que pode ser aplicada. Sob a perspectiva de carga crítica, no sentido de análise das forças, sem levar em consideração a... Vamos resgatar a gente tem sempre que adotar, fazer duas análises para flambagem. Quais são as duas análises? Fala para mim. Escoamento e flambagem mesmo. Beleza. O escoamento está relacionado com a tensão do escoamento, certo? Então, sempre que você encontrar uma resposta, falar assim, então a minha carga crítica, a carga crítica que eu posso admitir, então, que eu vou adotar, a carga crítica admissível é 141, beleza? Não, peraí, vai lá e faz uma verificação antes. A gente não fez um exercício assim, mas olha só, vou responder esse exercício, depois eu vou falar de uma outra possibilidade. O que eu faço? Encontro 141, vou dividir pela área da seção transversal e verifico se ela está acima ou abaixo do sigma de escoamento. Quando eu faço isso, aí eu encontro 56,5 MPa, que é a tensão crítica, e a tensão de escoamento desse material era de 215 MPa, certo? Certo. Beleza. O exercício, o exemplo resolvido, o Lucas e todos os demais, ele responde a pergunta que o enunciado fez, mas ele deixa de responder várias outras perguntas possíveis, sabe? Por exemplo, uma outra pergunta. Beleza, mas eu comparei a carga crítica com a carga de escoamento, mas eu não quero usar a carga de escoamento, porque eu não quero chegar lá no escoamento. Então, eu deveria considerar uma tensão admissível. Se eu adotar o mesmo fator de segurança do escoamento para a tensão admissível, então a tensão que eu iria comparar não seria 215, teria que ser 215 dividido por 3. Faz sentido? Então, aí o que eu faria? Eu pegaria aí, que daria no final, daria na mesma coisa, mas em vez de pegar 424 e dividir pela área da seção transversal, eu pegaria 141 e iria dividir por essa tensão admissível, entendeu? No fim das contas vai dar o mesmo resultado, a mesma proporção, porque, né, eu multipliquei, dividi o número de cima e dividi o número de baixo. Beleza, essa é uma análise, ele não comentou aqui sobre a tensão admissível, mas ele comentou sobre a carga admissível. É a mesma lógica. Só mudou o foco. Aqui ele focou em carga, mas ele também poderia ter perguntado em tensão. Outra pergunta que ele não fez, e como ele não fez, ele não respondeu, foi a seguinte. Quando eu tenho essa situação aí da carga admissível, fator de segurança, escoamento e tudo mais, eu tenho outros fatores envolvidos, sabe? Por exemplo, eu fiz a análise da flambagem sobre um eixo, eu notei aquele eixo e depois eu fui e fiz a análise da carga admissível e eu chego na conclusão que, beleza, ele pode adotar 141. Mas essa informação tabelada lá, de 215, ela está relacionada com esse material específico, com um material homogêneo, tudo muito perfeito, a área da seção transversal não tem nenhuma falha, a carga acontece exatamente no eixo do elemento, não acontece nada fora para ter ali momentos de segunda ordem. Tudo muito ideal, o que não é a realidade, sabe? Então, o que é importante a gente entender? Esse fator de segurança, então, não é uma opção, sabe? A partir desse estudo, a gente chega à conclusão de que ele é necessário, ele não é uma opção.
Por quê? Porque a situação não é ideal. Então, essa carga crítica de 424 aí, nos pilares, nessas mesmas condições, ela teria flambado muito antes, sabe? Ele nunca chegaria em 424 na prática, sabe? Assim, a gente parece utopia falar que a gente vai dividir um número por 3, mas na prática, talvez, dependendo da forma que ele foi construído, a carga de 141 quilonewtons pode ser superior à carga crítica real, sabe? Pode ser que as falhas e a forma de aplicar essa carga dê um resultado tão exagerado, tão crítico, que ele não suporte, na verdade, nem esse valor aí, sabe? Então, enfim, os erros, eles precisam ser minorados, mas eles nunca serão eliminados, sabe? E o livro, ele não fala isso, ele só fala assim, ó, considere um fator de segurança igual a 3, né? Ele não fala se na prática isso realmente vai acontecer, e na prática isso realmente acontece. Outro detalhe que eu gostaria de observar nesse exercício aí seria o seguinte, de você realmente calcular mais coisas nele, sabe? Explora mais um pouco. O que você poderia explorar? Não precisa ser agora. Mas vamos olhar lá para o livro, na figura do exemplo, a figura A. Você tem ele aí? Tô vendo aqui na apresentação. Beleza. Olha para a figura A. Imagina só esse pilar aí na realidade. Parece que eu tenho um cabo amarrado no pilar, sabe? Então ele está preso ali em profundidade, no eixo X. E aí eu fico pensando assim, na prática da engenharia civil, onde que isso realmente vai acontecer? É muito difícil de ter um cabo, sabe? Ali seria uma outra viga, talvez. Concorda? Uhum. Aí a gente teria algo muito próximo da nossa realidade, né? Se aquilo ali fosse uma viga. Mas a parte boa disso é o seguinte, se for uma viga ou um cabo, e se essa viga cortar a alma desse pilar, vai ser exatamente o mesmo efeito. Ela vai continuar permitindo a rotação. Isso é legal. Agora, vamos pensar o seguinte, e se essa viga estivesse no eixo Y, mudaria alguma coisa? Como que seria, como que seria essa relação, sabe? Se a viga fosse no eixo X, se a viga fosse no eixo Y. Na prática, se eu coloco uma viga no eixo X, ele não vai mais flambar com tanta facilidade em relação ao eixo Y, porque se isso acontecesse, eu ia ter ali um engaste. Gente, agora eu gostaria que todo mundo prestasse atenção nessa consideração aqui. Se eu coloco uma viga no eixo X, atravessando o meu pilar, lá no topo, ele não poderia mais girar lá no topo em relação ao eixo Y. Por quê? Porque ele tem uma viga que está aqui, ó. Como que ele vai girar para lá e para cá, sendo que a viga está presa nas duas extremidades? Agora, talvez ele tenha uma tendência maior no eixo XX, porque ele não tem mais um engaste, ele não tem um engaste no eixo XX, ó. Eu coloco uma viga atravessada, olha aqui, ó, vou encaixar essa mão aqui é meu pilar. Com os dedos abertos, essa mão aqui é o meu pilar. Essa mão aqui é a minha viga. Eu venho aqui, ó, encaixo a viga no pilar. Quando eu tenho essa situação, eu estou falando para vocês que essa minha viga está no eixo XX. Tudo bem, gente? Beleza. Por que eu estou fazendo o pilar assim de frente para vocês? Porque se vocês olharem para o pilar da figura A, ele está exatamente assim. A parte mais fina dele, a alma, está atravessada aqui, ó. A viga vem aqui assim, cortando a alma. Se eu tenho essa situação, nada impede a rotação nesse sentido aqui, ó, em relação ao eixo X. Mas eu não consigo girar o topo do meu pilar em relação ao eixo Y, porque eu não tenho momento aqui, eu tenho um engaste sobre a perspectiva do eixo Y, porque o eixo X agora é uma viga, ele tem profundidade, então eu não consigo girar o topo em relação ao eixo Y. Se eu coloco a viga aqui, ó, agora eu tenho uma rotação possível em relação ao eixo Y e eu não tenho mais uma rotação possível em relação ao eixo X. Todo mundo entendeu isso? Alguém não entendeu? Quem tem qualquer dúvida nesse sentido? Roberto, repete só mais uma vez aí.
Tranquilo, eu vou repetir ó, mostrando outra figura para facilitar o entendimento, tá bom? Vou voltar no exemplo 3. Olha o que acontece no exemplo 3, na figura C. Lá na figura C, do exemplo 3, a viga, que ele chama de escora, na verdade, aí, ela, no centro do pilar, ela gira, tudo bem? Ela girou, não girou? Quando ela gira ali, ó, ele está flambando em relação ao eixo Y. Ele falou isso para a gente. Então, o que significa na prática? Se a gente olhar agora para a figura A, ele gira em direção à figura A, mas ele não é livre mais nessa direção. O ponto do centro, ele não tem mais liberdade de deslocamento, ele só tem liberdade de rotação, tudo bem? Certo, gente? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza, obrigado. Agora, e se eu olhasse em relação ao eixo XX? Olha o centro do pilar no eixo XX. O que aconteceu com ele? A linha elástica dela sofreu deslocamento. Por quê? Porque em relação ao eixo XX, aquela viga que está no eixo XX não restringe o deslocamento horizontal do pilar. A alma do pilar, ela toca. Por quê? Porque nada impede que isso aconteça. É a mesma coisa de você... Vou dar até um outro exemplo. Vou pensar aqui. É a mesma coisa de você aplicar uma força vertical e colocar um vínculo horizontal. Como é, Camila? Tá dando um eco. Não sei se é o microfone ligado. Ué, pois é, eu também estou ouvindo, mas eu estou recebendo. Quando é sempre que alguém está com 2 microfones ativados, alguma coisa assim. Mas realmente não tem ninguém com 2 microfones ativados, não. Não sei o que pode ser. Mas vou repetir, tá? Quando eu coloco uma viga ou um suporte ou essa escora no sentido do eixo X, eu não estou impedindo uma flambagem no eixo XX. Eu estou impedindo uma rotação no eixo XX. Então, em outras palavras, a viga no eixo XX impede a rotação, mas não impede o deslocamento da alma. Por quê? Porque eu tenho uma alma aqui, né? E ela está livre para deslocar para lá e para cá. Por quê? Porque o meu vínculo está exatamente nesse mesmo sentido aqui, ó. Aí eu tenho um vínculo que abraça isso aqui, ele impede que isso aqui aconteça, ó. Ele impede que isso aqui aconteça, ele impede que isso aconteça para lá e para cá, mas ele não impede isso aqui, ó. Porque eu estou segurando uma coisa em um sentido que está tentando deslocar no outro sentido. Certo? Então a figura B, ele mostra aí muito claramente que a linha elástica desloca, mesmo o ângulo nela sendo igual a 0, olha lá, o ângulo nela é 0, ó, não é que ela é 0, o ângulo dela é de 90 graus, como era originalmente. O ângulo da linha elástica aí desse eixo B aqui, desse eixo aqui, ó, da figura B, ele é 90 graus. E aí lá no centro continua 90, não houve rotação no centro. Aqui é exatamente o contrário, não houve deslocamento, mas houve rotação. Fechou? Então faz muita diferença se essa minha viga vem no eixo X ou se ela vem no eixo Y. É isso que eu estou falando para vocês. Tá? Então, no exemplo 4 aí, ó, que tem essa corda lá em cima, né, esse cabo de aço, que vem no eixo X, ele poderia vir no eixo Y e pode ser que ele venha, inclusive, nos 2 eixos. Quando ele vem nos 2 eixos, eu vi uma figura assim. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Acho que eu vi na internet. Quando ela vem nos 2 eixos, aí eu tenho que fazer a análise considerando que ela acontece sobre as 2 perspectivas. Aí ela seria engastada dos dois jeitos.
Desse jeito aí, ó, eu vou falar uma coisa agora para vocês. Sobre a perspectiva do eixo X, gente, olha a figura B. Ela é livre, é como se não tivesse nada lá no topo, tá vendo? Por quê? Porque nada impede o deslocamento horizontal no eixo Y. No eixo Y, nada impede o deslocamento horizontal. Ou seja, em relação ao eixo X, porque se eu tenho deslocamento no eixo Y, significa minha flambagem em relação ao eixo X. Todo mundo entende isso, né? Se eu tenho o eixo X aqui, ó, o momento que acontece em relação a esse eixo, a flambagem que acontece em relação a esse eixo é o Y. Se eu tenho o eixo Y, o momento que acontece em relação a esse eixo e a flambagem que acontece em relação a esse eixo é a de X. Certo? Então, quando ele fala assim, ó, na figura B do exemplo 4, ele fala flambagem no eixo X, ele está analisando o deslocamento em Y. Então, ele tem flambagem no eixo X e está analisando o deslocamento em Y. Aí, quando eu olho para o eixo Y lá na figura A, não tem nada que impede o deslocamento do meu pilar nesse eixo Y aí, em profundidade, para frente e para trás. Não tem nada que impede essa corda, esse cabo de aço aí, ó, não impede o deslocamento do topo do pilar. Ela não está segurando, ela está em um sentido, em uma direção que não é a direção que eu estou com a tendência de deslocamento. Então, sobre a perspectiva do X, ela está livre no topo, e sobre a perspectiva do eixo Y, ela está apoiada. Entendeu? Se eu tivesse um outro cabo de aço atravessado na direção do Y aí a minha figura B não seria livre no topo, ela seria apoiada também. Tá bom? É isso, as observações que eu tinha reservado para a aula de hoje são essas. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, são dispensados do conteúdo, mas eu realmente gostaria que vocês... Estou procurando a figura aqui que eu vi, mas eu realmente gostaria que vocês fizessem as atividades, até para aproveitar esse momento aqui para antecipar aí esses exercícios, né? Achei a figura que eu tinha visto. Para quem tiver curiosidade, é a figura do exercício 13.65, da página 501. É exatamente isso, de 2 cabos de aço, tanto no eixo X quanto no eixo Y, tá? Eu lembro de ver essa figura. Roberto. Oi. Nessa 13.4, depois que você fez o negócio crítica aqui, aí depois vem a tensão crítica, né? Deixa eu ver aqui. 13.4. Exemplo 13.4? Isso que nós estávamos fazendo. Depois eu calculo. Depois do P crítico e a tensão. Você pode fazer esse caminho. O livro adotou um caminho um pouco diferente, porque depois que ele encontrou o P crítico, ele calculou o P admissível. Mas faz esse caminho aí que é mais passo a passo. Eu até gosto dessa ideia. Faz o P crítico do X, faz o P crítico do Y, calcula os dois, né? Verifica qual que é o menor. O menor vai ser o de X, de 424 kN. Aí você vai já no cálculo da tensão crítica sobre esse P crítico. E a tensão crítica sobre esse P crítico vai dar aí o valor de 56,5 MPa, que é menor. A tensão de escoamento de 15 MPa, beleza? Significa que, além dele ter o valor em relação ao eixo X, o P crítico, que você encontrou de 424, esse valor encontrado, ele é possível, por quê? Porque além dele ser iminente da flambagem, ele está longe do escoamento. Então, ele pode ser adotado. Só que ele pediu para você também, ele pediu assim, ó, determina a maior carga admissível, entendeu? Então, beleza, essa carga crítica, ela causa flambagem, ela pode ser adotada, mas não foi isso que o exercício te pediu. Ele te pediu a carga admissível. Aí você pega a carga crítica, divide pelo fator de segurança, e esse último resultado é a sua resposta final. Todo o resto que você fez foi pronto de verificação, entendeu? Entendi. Faz o mesmo caminho daquela que nós fez, aí depois só pega aquela carga e divide pelo fator de segurança. Perfeito. Entendi.
Então falou, Roberto. Estou olhando aqui, Até tô mais. olhando aqui na tela, tem o Lucas e a Camila, Lucas. Você conseguiu encontrar aí o exercício que eu falei lá da frente, Lucas? É o da página lá da frente, lá, dos dois cabos de aço. Você está com o livro aí? É o Lucas Araújo mesmo, Lucas. A página 501, você está com o livro aí? Você conseguiu encontrar ele? O que eu falei? Não olhei, não. Vou olhar aqui. Só, Deixa eu... só dá uma olhada rápida aí, só para eu te mostrar a ideia, rapidinho. Um minuto. Página 501? É? Isso, página 501. Achei aqui, 65, né? Olha aí, ó, dois cabos de aço. Ele serve tanto para o problema 13.64 como para o 13.65. Dois cabos de aço nas duas direções, então ele ele fala que ela é engastada, a coluna está engastada na base e ancorada por cabos no topo. Então ele fala lá no 13.64, ele fala que ela está engastada na base, sabe? Uhum. E aí, o que acontece? Aí acontece o que a gente chama de flambagem inelástica. Olha onde está sendo aplicada a carga. Ela não acontece exatamente no eixo do corpo, está relacionado com o que a gente acabou de discutir. Ela tem um desvio aí de 50 milímetros. O cara errou lá na hora de o topógrafo errou. Só 5 centímetros só. E aí, você não faz ideia do problema que isso causa, né? Por quê? Porque é só 5 centímetros, mas a gente está falando aí de cargas de toneladas força, né? Então, eu pego essa carga de toneladas força, multiplico por esses 5 centímetros, o momento extra que a minha estrutura vai receber, que ela não estava dimensionada para receber, vai ser enorme. E foi só 5 centímetros. Eu já vi erro em obra de 20 centímetros. Marcou, errou 20 centímetros, né? Olhou errado lá. Como é que é, Lucas? Muita coisa, né? Muita coisa. E aí um exercício legal, a gente nem vai estudar muito, não, mas um exercício legal sobre isso, para vocês darem uma olhada, é o exemplo 13.6. Ele mostra como é que isso funciona na prática, né? Só que a equação é muito complexa, ela envolve aí secante, né? Envolve aí algumas operações matemáticas aí. E não tem muita necessidade, por quê? Eu vou explicar a vocês por que a gente não entra aí nessa ideia. Porque quando a gente entra em problemas dessas complexidades, na prática, a gente só utiliza os conceitos de flambagem. Por quê? Porque esse cálculo aí, ele é feito pelo software em si. Então, você precisa entender os conceitos, da ideia e tudo mais, e você calcula isso lá em concreto. Concreto 2, e estuda flambagem de novo em pilares. Mas agora você vai dimensionar o pilar. Então, a gente precisa explorar todas as possibilidades de flambagem, mas a gente não precisa de entrar na complexidade de fazer cálculos de secante de um número que multiplica por uma raiz quadrada. E isso tudo dentro da secante, né? A gente não consegue medir isso, a gente não consegue apalpar isso. Então, por isso que a gente não entra nesses detalhes. Depois só deem uma lida na resolução do exemplo 13.6 e vocês vão entender. A própria resposta do exemplo 13.5, que é muito engraçado, quem está com o livro aí, né? Ele coloca assim, ó, 250 é igual, coloca um ponto de interrogação em cima do igual. Ele está verificando o resultado, né? Ele está falando assim, 250 é igual a 83, né? E aí ele coloca um ponto de interrogação em cima da igualdade, né? Muito engraçado isso. Ele entra aí como se diz, em outro cenário. A equação relacionada a todos esses conceitos aí está na página 494, tá? É o que a gente chama da fórmula da secante. É legal estudar isso. Legal, eu aconselho. Roberto, Oi. tem uma dúvida aqui. Nesse 13.4, a gente vai usar a seção de 150 por 24 mesmo, né? 150 por 24? É que nós usou? Ah, não, ele deu o valor da área, tá, Micael? Lá no... Ah, ele deu?
Aí deu. 10 menos 3. Ô, Lucas, Araújo, você tava despedindo aí quando eu pedi pra você olhar o livro, cara. Qualquer coisa eu tô por aí. Até mais. Então eu tenho que achar a área aqui, né? A área aí ele te deu, né? Só jogar o valor. Ah, tá. Fechou, gente? Alguém tem alguma dúvida? Fechou. Qualquer dúvida a gente tira na aula da semana que vem também, né? Nesse tempo que está sobrando. Eu acho até Você estranho. colocou 2 semanas? Eu acho até estranho a aula acabar mais cedo, né? É. Eu vou ficar aqui até as 10, né? Porque eu não dou conta desse negócio de acabar a aula mais cedo, não. Falou. Falou, mais. até mais. De bom. Quem estiver resolvendo exercício aí, gente, continua, né? Pelo menos até as 10 para manter o ritmo. Roberto, Foi. então no lugar daquele K vezes L sobre R, eu ponho a área. Ah, tá. Tá relacionado com outra forma de calcular. Eu mandei foto aí no grupo aí, eu coloquei assim, ó. Tensão crítica utilizando o P crítico e a área da seção transversal tabelada. Eu mandei aí no grupo. Assim. Falou, Paulo. Até mais aí. Ou então vocês ficam com Deus, hein? Tchau. Até mais, Camila. Boa noite. A N1 foi melhor, viu, Roberto? Tipo assim, o conteúdo é mais interessante que a N2. Ah, é? Você achou? É mais interessante. Não sei porque eu estudei demais, a N1 estudei. Às vezes agora no final da N2 você vai achar o conteúdo da N2 interessante também. Tomara, né? Então tá bom, fica com Deus, hein? Tchau pra vocês. Até mais. Vou lá também. Fica com Deus, gente. Falou, até mais.